Olá, meus amores do nono ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, sinalizem lá na plataforma. Eu estarei prontamente para respondê-los. E lembrando que a nossa aula é toda quarta-feira, então, se vocês tiverem algumas dúvidas passadas, vocês também podem colocar lá na plataforma que eu estarei prontamente para solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o que eu peço é que vocês não fiquem com dúvida. Hoje nós iremos falar sobre as desintegrações de conflitos. Continuamos na unidade 4, tá? Esse conteúdo está nas páginas 114 a 119. E aí a gente vai relembrar um pouquinho da nossa aula passada, que falávamos sobre o continente europeu, né? E aí quando a gente falávamos sobre a questão da população europeia, né, que é uma população irregular, que ela acaba concentrando muitas pessoas em um determinado lugar e outros nem tanto, né? Ela é predominantemente urbana e isso ocorreu devido ao processo da Revolução Industrial. Falávamos também sobre a concentração nas cidades, porque as pessoas acabam se concentrando mais nas cidades devido à oferta de emprego, à questão da saúde, do turismo, ou seja, elas acabam encontrando maiores oportunidades nas cidades. E falávamos também a questão do baixo crescimento populacional, né? Hoje em dia, nesse continente, você tem pouca mortalidade, né? E a população está envelhecendo. E a população envelhecendo vai gerar o que? Mais gasto para o país. Porque o que produz a economia acaba sendo os jovens, né? Que acabam trabalhando. E se a população toda envelhecer, eles terão que pagar muitas aposentadorias, né? Então, o governo acabou criando estratégias para que pudesse diminuir essa questão do envelhecimento e que os jovens, né, pudessem, né, incentivar os adultos a terem mais filhos, né, para que a população pudesse crescer. E hoje nós iremos falar sobre as desintegrações e conflitos, que fala sobre essa questão dessa diversidade étnica, né, ou seja, essas diversas etnias, partes culturais que o continente europeu carrega, né, acabou sendo de intensas disputas, né, de conflitos entre a Europa, entre alguns outros países também. Algumas guerras mundiais que tiveram como base, né, as questões europeias, né, esses conflitos separatistas também, as mudanças com relação às fronteiras, né, e também essa desintegração de outros territórios. E aí a gente fala um pouquinho sobre a parte do leste europeu, né, que ocorreu em 1991, tá? Então, o século XX eles começaram a adotar um regime socialista, né? Então, como a gente já estudou, o regime socialista é um regime igualitário, né? E aí, com influência de quem? Da União Soviética. E por ter diversas transformações na parte da Europa, de surgir outros países também no continente, houve uma conversão com relação à economia, né? Então ele sai do socialismo e passa para uma economia capitalista, né? E aí essa questão do capitalismo, ela veio também aproximar a parte da Europa Ocidental com a parte da União Europeia. E aí a gente vai falar um pouquinho do fim da União Soviética, tá? Então, em 1985, com o presidente Michael, o que acabou ocorrendo? Ele teve duas ideias com relação às partes econômicas e políticas. Então, ele dividiu em duas partes, a perestroika, tá? E os glasnost, que a perestroika é a reestruturação e os glasnost
as transparência. E o que é isso? Quando ele fala de reestruturação, o que ele tentou fazer? Ele tentou implementar uma economia que fosse uma economia de mercado, né? Uma economia onde ele pudesse movimentar toda a parte financeira. Ele tentou redefinir alguns gastos e investir com relação a estatais, setores estratégicos, né, que fosse como defesa, né, para tentar reerguer a economia do país. E nos gastos, que são as transparências, ele tentou buscar a questão de aberturas políticas, né, de iniciar a democratização do país, né, e que pudesse modificar tudo isso. Porém, essas reformas, elas acabaram tendo, assim, grandes conflitos, né? Por quê? Acabou gerando grandes rivalidades culturais, políticas, né? Porque muitos não aceitavam a ideia pela qual ele tinha proposto, né? Então, pela União Soviética, né, ser extinta, né? O que acabou ocorrendo com isso? Com isso, né, com a extinção da União Soviética, surgiram 15 nações. Então, 5 fizeram parte da Ásia e 10 fizeram parte da Europa. E como ficou como principal fundamento, né, foi a Federação Russa. Né? Então a Rússia ela foi a principal herdeira econômica com relação às questões econômicas e militares, tá? Isso a gente pode perceber até hoje que a Rússia tem um grande poder militar, tá? É bem prevalecente, ela acaba sendo uma das grandes produtoras de indústrias bélicas, né, que são armamentos como bombas, né, armamentos bem pesados, tá? Elas são uma das grandes indústrias com relação a isso, tá? E aí a gente consegue perceber também que 80% da população russa é da própria população russa e apenas 20% que tem uma etnia diversificada, tá bom? E aí, nós iremos falar um pouquinho com relação à Chechênia. A Chechênia, né, ela conseguiu independência em 1991, embora, né, a Rússia não desse essa independência para eles, tá? Em 1994, as tropas russas começaram a invadir, tentaram tomar a capital, né? E aí, com isso, eles acabaram sendo derrotados, né? E em 96 eles acabaram saindo, né? E mataram 30 mil pessoas, né? E 600 mil ficaram desabrigadas, né? E aí, em 99, eles não desistiram, a Rússia voltou a atacar novamente a Chechênia, tá? E a bombardear, né, numa ação antiterrorista, tá bom? E em 2002, o que acabou acontecendo? Os chechenos, eles acabaram invadindo Moscou e administrando a parte de Moscou. Atualmente, as ações com relação à violência, né, esses movimentos separatistas, essas prisões, né, elas têm diminuído. Porém, a Rússia ela tem uma grande cobiça com relação à Chechênia. Por quê? Porque ela está num lugar estratégico e eles também têm oleoduto, né, que é o gás, o petróleo, que acaba tendo assim uma certa cobiça com relação a isso. Outra região também é a região do Cáucaso, né, que ela tem mais de 100 grupos étnicos e culturais de linguagem próprias, tá? Foi um dos países que acabou tendo a questão da independência com relação à república, às regiões. Tem uma diversidade étnica bem rica, tá? Então tem muitos países com diversas culturas associados a essa região, tá bom? E também tem a questão dos minérios, do petróleo, tá? Em 1988 e 1994 ocorreu a independência do Azerbaijão, só que essa independência ela acabou sendo negada e com isso começou a se intensificar os conflitos e a gente vê esses conflitos separatistas na parte da Geórgia e também na parte da União Soviética, que é a parte da Rússia.
E aí a gente vai falar um pouquinho com relação à desintegração da Iugoslávia, né? Ela quis se desintegrar. Ou seja, como todos os outros, né, é uma parte que possui uma diversidade cultural, religiosa bem diversificada, tá? Tem 6 repúblicas, 3 delas são as mais importantes, e esses países eles acabaram tendo uma união devido à ditadura de Tito, né? Que ele implementou esse sistema socialista. Então, após a morte dele, ocorreram muitas mudanças políticas, econômicas, né, e muitas rivalidades, até que a Iugoslávia conseguiu se desintegrar, tá? Porém, ocorreram vários conflitos, inclusive a questão da guerra da Bósnia e a parte de Kosovo, né? Que eles têm muita cobiça com relação a esse território também. E por fim, a questão basca, né? A parte basca, ela pega os países bascos, ela pega a parte norte da Espanha e o sudoeste da França, né? Então tem muitos conflitos, né, civis, e eles acabaram criando a ETA, né? O que foi a ETA, né? Uma busca de uma liberdade para eles, né? A questão de uma luta entre eles com relação às questões políticas, né? Com o objetivo deles alcançarem a própria independência, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui 2 atividades. Uma atividade vocês vão colocar no caderno de vocês com relação aos conflitos que ocorreram no continente europeu e uma paginazinha do livro, tá? Que é a página 117. Vou pedir para vocês mandarem essa atividade aí do caderno lá na plataforma, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!